nós convidamos hoje o nosso irmão e companheiro de jornada, Moraes, ele que hoje fará uso da tribuna da nossa casa. Estamos reunidos para o estudo do Evangelho. E na noite de hoje, a recomendação que nos foi dada para falar sobre não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Essa recomendação foi feita pelo Divino Mestre. Com certeza, ela foi dada diretamente aos seus discípulos, porque Jesus tinha duas formas de doutrinar. Às vezes ele falava para o grande público, para as pessoas em geral, e em outras ele falava particularmente, especial para esses discípulos. O que é que nos indica isto? Nos indica a forma com que ele coloca o assunto. Quando fordes orar, ele faz aquela recomendação: entrai para o vosso quarto e fechada a porta, dizei assim: Pai nosso que estais nos céus. E ele deixou então ditada a oração. Depois ele faz mais algumas observações e vai dizer que quando nós formos fazer as nossas doações, tenhamos cuidado para que a mão esquerda não veja o que a direita faz. E diz ainda mais: vosso Pai, que vê o que se passa e em segredo, também vos recompensará. O interessante disso aí é notar que ele falou para os seus discípulos e recomendou a eles que tivessem esse cuidado de se preservarem nas suas doações, mas que não fizessem como os sacerdotes, que alardeavam os seus bens, os seus benefícios, divulgava amplamente aquilo que faziam, mas por vaidade, para poder demonstrar que eles estavam interessados no bem-estar do povo. Jesus Cristo sustentou duras e pesadas palavras contra os sacerdotes do templo, palavras rudes até, mas para mostrar a sinceridade do seu propósito, porque Jesus não se deixava ser conveniente ou conivente com qualquer desvios. E ele chegou a afirmar que os sacerdotes no templo eram semelhantes a sepulcros, branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridões. Palavras duras de que Jesus Cristo usava para advertir seriamente aqueles que se diziam representantes de Deus na face da terra. O Espiritismo, doutrina de esclarecimento, doutrina que é, por assim dizer, o Evangelho de Jesus Cristo redivivo, ele vem de nos falar sempre dessas situações tão oportunas e tão interessantes. O espírito mentor de Allan Kardec, Zéfiro, ele se denominou assim, ele fez uma série de assertivas a Allan Kardec, pronunciando as dificuldades que ele haveria de encontrar pela divulgação dessa nova doutrina, em que Zéfiro dizia que seria realmente a vinda do Consolador prometido. E realmente o Espírito de verdade, que se comunicou em várias ocasiões trazendo mensagens elucidativas para Allan Kardec, ele trouxe-nos uma advertência bem séria,
espíritas, amai-vos uns aos outros. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Então, minhas irmãs e meus irmãos, já na origem, o Espiritismo determinou a sua trajetória. Não é uma doutrina de acomodações. Não nos promete de forma nenhuma a entrada no reino dos céus, vamos dizer assim, mas nos orienta como consegui-lo. Essa afirmativa feita pelo Espírito da Verdade se encontra grafada não apenas no Livro dos Espíritos, mas com muita propriedade no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o capítulo O Advento do Espírito de Verdade. Todos nós poderemos, em nossa casa, consultar o Evangelho segundo o Espiritismo e observar a sequência daquelas mensagens que são extraordinárias e consoladoras. Allan Kardec, quando recebeu a primeira mensagem assinada por Espírito de Verdade, ele quis fazer uma pesquisa. Ele estava realmente sendo o codificador da doutrina espírita. Ele se empenha em descobrir quem era o Espírito da Verdade, porque esse Espírito de Verdade falava de uma forma tal que seria Jesus Cristo. Então ele faz a sua pesquisa e realmente, através de Zéfiro, um outro Espírito iluminar, vem a confirmação. Eram mensagens que estavam sendo emanadas diretamente de Jesus Cristo. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, deixou algumas anotações referentes ao Espírito de Verdade. E quando ele chega àquela conclusão de quem era o Espírito de Verdade, ele se humilhou e, bastante compenetrado da sua responsabilidade, ele falou: não tenho outra alternativa a não reconhecer que o Espírito de Verdade e Jesus Cristo sejam a mesma pessoa, ou melhor, o mesmo Espírito. Então nós temos aí essa afirmativa posteriormente confirmada por Emmanuel no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando ele faz um histórico de uma reunião muito importante tida na espiritualidade, em que os espíritos superiores estavam coordenando o retorno, o advento do Evangelho. E Allan Kardec, naquela sessão memorável, recebeu esse encargo de se fazer o porta-voz, aí na França, da nova mensagem de Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus ressurgido. Desde as pregações do Divino Mestre até aquele tempo do século anterior, século XIX, nós tínhamos, por assim dizer, a palavra de Jesus Cristo do Evangelho sendo distorcida para atender a vários interesses escusos. E numa mensagem ditada pelo próprio Espírito de Verdade, fica bem claro que a árvore que havia sido criada para produzir bons frutos havia sido maltratada, seus ramos cortados, seus frutos perdidos, e se impunha aí uma nova reformulação. Daí a gente sentir que o Espiritismo, nascido na França, foi transplantado para as terras brasileiras, e aqui ele frutificou. Recentemente
foi publicado um trabalho de uma confreira nossa que estava, parece-me que de moradia em Paris, na França, e ela, muito interessada, procurou em vários lugares informações sobre Allan Kardec. Procurou, não encontrou, mas posteriormente ela encontrou uma livraria muito simples, aonde lá estavam expostas as obras de Allan Kardec. Ela se aproximou, conversou, mostrou a sua intenção, a sua vontade de fazer pesquisas. E o dono da livraria, já um senhor de idade mais ou menos avançada, trouxe para ela vários cadernos com várias anotações. Ela pôde, de uma forma então primeira e pela vez primeira, tomar conhecimento de muitos e muitos escritos de Allan Kardec que ainda não foram publicados. Essa ocorrência tem mais ou menos 2 anos. Nós não sabemos o que estava escrito, mas eram coisas muito importantes. E nos parece que a Federação Espírita Brasileira está mediando, junto com essa confreira na França, a oportunidade para divulgar esses escritos tão íntimos de Allan Kardec. Como se não bastasse isso, nós temos a intimidade de Allan Kardec devassada, exposta por ele, após a sua morte, no livro chamado Obras Póstumas, que é sem dúvida alguma uma continuação, uma interação das obras básicas, e por isso ela também foi incluída como sendo uma obra básica do Espiritismo. Importantíssimo que os nossos irmãos, e a gente volta a ressaltar, a doutrina é uma doutrina de instrução. Não há como nós nos acomodarmos. Nenhuma outra religião tem uma biblioteca tão abundante, tão variada como a biblioteca espírita. Nenhuma outra religião tem essa quantidade de autores nacionais, internacionais e desencarnados falando a respeito da nossa doutrina. Então, importante seria que todos procurassem ler esse livro, Obras Póstumas, para sentir bem de perto o sentimento de Allan Kardec. Vamos ressaltar que esta obra não foi escrita por Allan Kardec. Na realidade, a sua esposa, sua viúva, mas um dirigente da Sociedade Espírita de Estudos, Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, foi quem, olhando o seu material na sua escrivania, separou esse material para ser publicado. Daí o nome, Obras Póstumas. Foi escrita postumamente ao desencarne de Allan Kardec. Por que estamos citando tudo isso? Para nós sentirmos que a obra não é da terra, que a obra é da espiritualidade. Jesus, numa certa afirmativa, disse aos seus discípulos que se os homens se calarem, as pedras haveriam de falar. Essa afirmativa teve diversas interpretações, mas nós conhecemos uma bastante eloquente. As pedras falarem são as pedras dos túmulos. É o uso e frequente, principalmente na Europa, as chamadas lápides. É uma pedra de uma forma retangular, comprida, na qual se escreve o nome das pessoas, detalhes daquela pessoa que ali está sepultada. Nós vimos essa interpretação. Se os homens se calassem, segundo Jesus Cristo, as pedras falariam. E esse autor tem certeza ao afirmar que as pedras a que se referia Jesus Cristo seriam as lápides, porque delas haveriam de se erguerem vozes.
e essas vozes iriam clamar para todo mundo que a morte não existe, que a morte é só uma transmutação de um plano para outro plano. Daí nós, os espíritas, sermos convidados a refletir de forma muito profunda sobre a vida futura. É na vida futura que nós consolidaremos, de alguma forma, os resultados das nossas existências. Já nessa existência, nós estamos trabalhando para construir um futuro melhor para nós. Um futuro de natureza espiritual, com maior desenvolvimento. Façamos uma comparação. Quantas pessoas no mundo estariam nesse momento dedicadas ao culto do estudo do Espiritismo? No Brasil, nós podemos imaginar que seria uma grande quantidade. Mas quantos se deixaram levar pelos festejos de Momo? Não que tenhamos nada contra, respeitamos o direito e a liberdade de cada um, mas sabemos interpretar o que é mais produtivo, o que é mais eloquente, o que é mais saudável, o que é que pode constituir para nós aquela bagagem tão necessária para o nosso desenvolvimento, para quando nós comparecermos perante Jesus Cristo e Ele nos perguntar o que foi feito de sua existência, nós podemos ficar com tranquilidade, não nos envergonharmos e dizer quanto aprendemos na última existência a que nós aqui ficamos. Então, muitas pessoas relegam para segundo plano a importância dos ensinamentos de Jesus. Vale salientar que Jesus não foi o único emissário de Deus aqui na Terra. Deus teve o cuidado de colocar em diferentes povos, em diferentes regiões, seus emissários. Buda, Maomé, tantos outros cujos nomes nós não repetimos, porque até é difícil de lembrar. E falando depois de Jesus Cristo aqui no Brasil, nós somos levados a reconhecer a presença do notável espírita Bezerra de Menezes, de um Eurípides de Barçanufo, de um Carribachuta, de um Bittencourt Sampaio, de tantos e tantos outros que se deixaram e se levaram para beneficiar a humanidade, muitas vezes esquecendo de si próprios. Tudo isso para nos assegurar a continuidade dos ensinamentos do Divino Mestre. E ainda hoje, nos dias que correm, nós vemos os semeadores da Boa Nova, o trabalho desempenhado pelo Divaldo Franco, viajando todo o mundo, dotado de uma privilegiada capacidade de oratória, de um conhecimento e de um entendimento profundo, e que graças a Deus não se desvirtuou quando vários e vários oradores, vários semeadores da doutrina espírita, de alguma forma acossados pelas tentações terrenas ou se deixaram levar, se frustraram nos seus ideais e abandonaram a tarefa. E Divaldo Franco, aos quase 100 anos de idade, vem trabalhando com incentivo, com denodo e com vontade. Tudo isso para nos relembrar o ensinamento de Jesus Cristo. Hoje, então, nesta noite, reverenciando todos esses grandes nomes da doutrina espírita, nós temos que rememorar outros que o Espiritismo adotou como sendo também representantes de Cristo na Terra. Tantos e tantos outros emissários. No Brasil, principalmente, nós temos figuras notáveis, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que não se furtou de forma nenhuma aos seus compromissos de natureza material. Bezerra de Menezes foi deputado, político,
E no desempenho da sua política no Rio de Janeiro, ele deixou páginas maravilhosas escritas, tanto assim que existe uma rua com o nome Rua Bezerra de Menezes, em homenagem a ele. Como político, numa época hoje em que nós sentimos os políticos serem tão depreciados, e quando nós sentimos que às vezes eles não nos representam, nós temos a figura desse político notável, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que se considerou como sendo o apóstolo da pobreza. Nós estamos vendo então que a doutrina dos espíritos, o espiritismo, não vem dizer para nós: afastai do mundo, o mundo é pecaminoso, não vos deixais envolver com as tramas do mal. Ele não vai impedir que nós sejamos reclusos, mas pelo contrário, pede-nos que nós nos exponhamos, para que vivenciemos a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, em todos os momentos e em todas as circunstâncias, não nos negando ao cumprimento de nossos deveres, nem a demonstração de que nós somos espíritas, somos cristãos, somos seguidores de Jesus. Vale lembrar que quando Jesus sentiu que os seus discípulos já tinham condições de sair para fazer as suas pregações, ele determinou que eles fossem de 2 a 2. Por que não falou para ir um só? Que fossem de 2 a 2, porque eles sentiam-se comprometidos uns com os outros. E eles teriam condições de se fortalecerem mutuamente. E ele chegou a recomendar de uma forma extraordinária: quando entrais numa cidade, numa casa, dizei que a paz do Senhor seja nesta casa. Aí ele diz: se a casa for digna dessa paz, ela estará ali presente. Se não for, essa paz recairá sobre vós. Olha que maravilha de ensinamento. Será que mudando essas condições, essas situações, nós estamos compenetrados da necessidade de termos a paz de Jesus junto de nós? Quantas vezes pela manhã nós nos zangamos porque a mesa do café não está bem colocada, porque esqueceram de trazer isso e aquilo, e nós zangamos com a dona da casa, com os servidores, abruptamente fazemos exigências descabidas, começando mal o nosso dia, sem paciência, intransigentes. Não temos complacência com as nossas esposas. Se ela tem carinho com a casa, com a arrumação, com os detalhes, com a limpeza, assoalho sempre polido, nós desrespeitamos as condições do lar. Não valorizamos o serviço que ela presta sempre. Estamos falando das pequeninas coisas do nosso dia a dia, daqueles que está rente de nós. Para lembrarmos que a mão direita tem que se preocupar com aquilo que a esquerda faz, no bom sentido, porque nós sabemos o bem, nós sabemos o que é certo, nós sabemos aquilo que nos convém. Então não temos que estabelecer dificuldades com isso. Até porque esse ensinamento de Jesus é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. Nós lemos outro dia uma afirmativa muito interessante: nenhum órgão do nosso corpo está isolado. E aí alguém tem condição de dizer qual órgão do nosso corpo é o mais importante? Aquele que não tem um pé diz: estou com falta de um pé. Aquele que não tem um braço diz: estou com falta de um braço. Mas
esse organismo supera todas as dificuldades. Nós conhecemos homens que têm apenas um braço e no trabalho estão tão capazes quanto aqueles que têm 2. Nós sabemos de pessoas que só têm uma perna e a falta de uma perna não lhes impede para caminhar semeando o bem. Chico Xavier, já de idade avançada, com o corpo carcomido, ficava na casa da prece até o sol raiar, e muitas e muitas vezes ele saía já com o sol brilhando, e durante todo o seu trabalho mediúnico, sem condições até para satisfazer as suas necessidades básicas, muitas vezes ele, naquela simplicidade, saía com a roupa molhada, porque não teve tempo para satisfazer a necessidade de esvaziar a sua bexiga. Não se constrangia absolutamente com isso, porque ele superava todos esses fatos em prol de quê? Em prol do trabalho da psicografia. E nessas noites, lá na casa da prece, para atender ao receituário de medicações homeopáticas que ele recebia e transmitia aos montes, ficava fechado numa cabine por 1, 2 horas contínuas ou mais, transmitindo as mensagens que eram ditadas por Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, e que eram entregues às pessoas para que pudessem tratar de sua saúde. Aí nós pensamos, não é fanatismo não, meus irmãos, é desprendimento, é esquecer de si mesmo para lembrar do próximo, coisa que é muito difícil de fazer e que nós quase sempre não fazemos. Estamos citando tudo isso para nós sentirmos a valorização do que é a mão direita, do que é a mão que se dispõe a servir, do que é a mão que se dispõe a ajudar, que é a mão que se dispõe a erguer aquele que caiu, é aquela mão que não se envergonha de entrar em certos lugares, às vezes, inoportunos, para socorrer alguém que está caído na lama. É aquele que se dispõe a socorrer, sem olhar a quem. Nós falamos tudo isso para nós mesmos, para que eu mesmo também me comprometa a isso, e lembrar também aos irmãos o compromisso sério que nós temos com a doutrina espírita. Muitas vezes pensamos que religião é para adoração. O espiritismo não é para adoração, é para doação, é para ação. A oração tem seu momento e é extraordinário, mas é dispensável a adoração. Não precisamos prostrar-nos de joelhos para adorar quem quer que seja dentro do espiritismo, mas muitas vezes nós caímos de joelhos para estabelecer rogativas a Deus. Deus me ampare, estou fraquejando. E aí temos que lembrar o apóstolo Paulo: ainda que eu estiver com os joelhos desconjuntados, eu estarei caminhando no rumo a Cristo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Meus irmãos, nós agradecemos a contribuição do nosso irmão com cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados, e pedimos para que os espíritos de luz o cubra de bênçãos, a ele, seu lar, sua família. Vamos passar agora para a segunda parte,
que é de passes e curas. Neste momento, Deus e Jesus e toda a equipe de trabalhadores da nossa casa vem materializar todos os ensinamentos que nós aqui recebemos e vem também trazer para cada um de nós os medicamentos espirituais para curar nossas dores, nossas enfermidades. Tudo isso é oferecido gratuitamente através do passe magnético e da água fluidificada. Mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos. Em comunhão com Deus, com Jesus, cada um de nós, vamos mais uma vez lembrar do nosso lar, nossa família, nossos filhos, nossos entes queridos e aqueles que também pedem nossas orações e preces. Pedimos também para que o Mestre Jesus, com seu amor, com a sua paciência com cada um de nós, que ainda somos espíritos, que ainda estamos trilhando o caminho do progresso e da evolução espiritual, para que Ele venha nos auxiliar, venha nos ajudar, venha nos amparar. Mestre Jesus, amigo, companheiro de cada um de nós te pedimos neste momento, Senhor, receba a cada um de nós com os nossos pedidos, com as nossas necessidades e também, Senhor, com as nossas limitações. Nós te pedimos, Senhor, que nos auxilie, principalmente a aprender os seus ensinamentos e também a auxiliar os nossos irmãos e a caminhar também no caminho da caridade. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, fique conosco hoje, agora e sempre, que assim seja.